Olá a todos, chegamos aqui na nossa 21ª semana de Uma Vida com Propósito, encerrando a semana que fala sobre a importância da comunhão, a comunhão que é um dos nossos propósitos principais de existência. E o título hoje é Protegendo a Sua Igreja, protegendo-se como igreja. Efésios 4:3 diz assim: Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Então, hoje é sobre a importância de preservar a unidade, preservar essa unidade como igreja por amor a Cristo. E a primeira coisa que a gente pode pensar aqui um pouquinho é que a igreja sempre será atacada para que a unidade dela se desfaça. Né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, por exemplo, ele fala assim que lá tinha muita gente falando: eu sou do Apolo, eu sou pelo Paulo, eu sou pelo. Eles ficavam tomando partidos de ideias diferentes e estavam se dividindo, né? E aí, Paulo exorta eles a o quê? A se concentrar no amor, a se concentrar nos propósitos que unem, não nas diferenças. Sempre haverão diferenças. Sempre pensaremos de várias formas diferentes, sempre teremos opiniões diferentes, enxergaremos as coisas de um jeito diferente. Mas isso não é o mais importante. As diferenças enriquecem, isso é muito bom. O que é importante é que o que nos une é um propósito, é o amor a Cristo, é o propósito de glorificar a Ele, de viver esse amor entre os irmãos para a glória dele. Isso é muito maior do que as nossas opiniões, percepções e vontades. O amor que devemos uns aos outros e o amor a Cristo. Outra coisa importante é que a maturidade para manter-se unido como igreja, é manter expectativas realistas. Então, assim, quando a gente entra na vida cristã, quando a gente começa a andar com Deus, não significa que da noite para o dia nossa vida será perfeita. Eu vou para a igreja é o céu na terra. Essas coisas não são verdades. Nem a minha vida vai se tornar um paraíso, nem a igreja é o paraíso. Enquanto estivermos aqui, somos todos pecadores perdoados, num processo de transformação para a glória de Deus. Então, quando eu vou até Cristo e Ele me salva, começa um processo de transformação na minha vida. Eu começo uma luta contra os pecados, contra as marcas que o pecado deixou em mim. E os meus irmãos também começam a luta deles contra os pecados e as marcas que o pecado deixou neles. E nós vamos ajudar uns aos outros, certo? Então, essa é a realidade. Né? Então, como igreja, é isso que acontece. Nós somos imperfeitos, né? Nós temos nossas questões ainda sendo trabalhadas. A perfeição não é aqui, mas nós estamos ajudando uns aos outros a viver cada vez mais parecidos com Jesus para a glória de Deus, por amor. É um sacrifício de amor. Outra verdade importante sobre a união da igreja é que a gente deve preferir incentivar as pessoas e não criticar. Também é muito comum ficar acusando e criticando o que os outros fazem, né? Ou a forma como os outros tentam fazer as coisas. E aí a gente tem que lembrar que nós não fomos chamados aqui para avaliar o que o nosso irmão faz, ou para ficar criticando. Eu devo me esforçar da melhor forma que eu puder para fazer o meu melhor, mas eu devo ajudar o outro também a fazer o seu melhor. Eu não na crítica negativa, né, mas estimulando a pessoa a ser melhor. Do tipo, dá para você fazer assim. Seria até melhor se você conseguisse fazer assim. E fazer junto, e estar junto de verdade, né? É diferente daquele que fica assistindo, criticando e não faz nada. Daquele que está fazendo junto e ainda dá uma sugestão de melhora, ainda tenta apoiar e fazer, dividindo ali a tarefa, dividindo a missão. Então é diferente. Nós não fomos chamados aqui para ficar criticando, murmurando. Né? O papel do acusador é do diabo mesmo, que fica acusando, mostrando problema e infernizando as pessoas. Nós não estamos aqui para isso. Então nós estamos aqui para acolher uns aos outros e ajudar uns aos outros a sermos melhores. Certo? Outra verdade importante, outro inimigo da união, da unidade, é a fofoca. Veja só, a fofoca funciona assim. Eu pego o que há de pior nos outros e fico evidenciando isso.
ou eu invento coisas sobre o outro, ou eu acredito em coisas que inventaram sobre o outro, e fico espalhando esse tipo de informação. E isso vira um entretenimento diabólico para ficar falando dos defeitos ou das mentiras acerca dos outros. E isso é muito ruim. Nós não estamos aqui também para evidenciar os defeitos dos outros ou para ficar propagando mentiras, certo? Como a gente já disse aqui, nossa intenção, nosso propósito de comunhão é a união, é a unidade. Os defeitos dos outros muitas vezes são os meus defeitos e eu tenho que ajudar o outro a superar os defeitos deles. Porque se não são defeitos iguais, são só mais uns defeitos, porque eu também tenho os meus. Então não há diferença entre os meus defeitos e os dos outros. São só diferentes, mas também são defeitos, pecados, problemas. Então nós temos que ajudar uns aos outros nesse processo. Não adianta nada, não tem nenhuma utilidade ficar falando ou evidenciando esses problemas e defeitos dos outros. Quando a gente deveria, na verdade, é conversar com a pessoa sobre isso, oferecendo ajuda. E não espalhando isso para todo mundo, só para denigrir a imagem das pessoas, só para realmente acusar e tudo mais. Mateus 18 diz assim, que se a gente tem algum problema com alguém, a gente deve procurar essa pessoa particularmente. Então, Mateus 18 é um texto muito interessante que ensina como fazer essa gestão de conflitos, né, e ajudar a união a permanecer. Então, tem um problema? Eu vou pessoalmente no meu irmãozinho e falo, irmão, tem um problema, assim, assim, assim. O que você acha? Como é que tá isso? Ó, à luz da palavra de Deus, de acordo com a palavra, você tem que mudar. Isso não pode mais ser assim. A pessoa me ouviu? Ótimo, bacana, perfeito, muito bom. Restaurou-se a comunhão e a unidade. Não me ouviu? Eu posso chamar ajuda. E não chamar ajuda para acusar, para encurralar aquela pessoa, mas pensar em alguém que pode ter tanto amor por aquela pessoa quanto eu tenho. Querer ajudar aquela pessoa tanto quanto eu quero ajudar. E aí a gente vai junto e tenta conversar com aquela pessoa, mostrando para ela a necessidade de fazer diferente. Não ouviu? Não quis mudar? Aí a gente convoca a igreja, por amor àquela pessoa, para que ela tenha a chance de mudar e ser transformada. Veja como é que é biblicamente isso aqui, então, né? E aí eu quero deixar com vocês, então, o texto de Hebreus 13:17. Apoie o pastor e os líderes. Eles têm uma grande responsabilidade e precisam de apoio. Isso é muito importante. Também é muito comum a gente evidenciar os erros da liderança, porque eles estão em evidência por serem líderes. E a gente não está aqui para isso, mais uma vez. É claro que eles terão erros, é claro que eles vão falhar. Mas a gente está aqui para ajudá-los, apoiá-los na mudança, orientá-los também, ajudá-los a enxergar o que precisa ser transformado e corrigido. E apoiá-los na missão deles. Né? Cada um que assume uma responsabilidade, uma missão, precisa de apoio para cumprir isso. Romanos 14:19 diz, portanto, concentremo-nos naquilo que contribui para a harmonia e crescimento da nossa comunhão. E a pergunta de hoje é, o que estou fazendo para proteger a unidade da minha família espiritual nesse exato momento? O que você faz para proteger a unidade da igreja? Então vamos meditar, vamos corrigir nossos comportamentos e viver juntos para a glória de Deus. Até a próxima.